pessoal, bom dia. O curso técnico de qualidade, a disciplina que nós vamos dar é Segurança e Saúde do Trabalhador. A aula 1 vai falar sobre higiene local do trabalho. Meu nome é Antônio de Pádua, sou engenheiro de segurança do trabalho. Nós vamos falar sobre a disciplina SST, que é Segurança e Saúde do Trabalhador, uma disciplina importante na área de segurança do trabalho, e que aqui você vai aprender a avaliar ambientes de trabalho, esses ambientes sendo salubres ou ambiente insalubre, diagnosticar doenças profissionais ou do trabalho, além da aplicação, de aprender as aplicações das normas de segurança. Com base nessa análise, vamos propor medidas de controle para os riscos ambientais em questões. É importante destacar que não importa a empresa que você trabalhe ou que venha a trabalhar, você com certeza vai um dia precisar da avaliação da sua saúde e da sua segurança ocupacional. E o que é ambiente insalubre? Ambiente insalubre nada mais é do que um ambiente onde ele seja um ambiente contaminado, seja ele de agente físico, químico ou biológico. Ele pode desenvolver algumas doenças que podem incapacitar para o trabalho, fazendo as suas atividades nesse ambiente. Ambiente insalubre é um ambiente com ausência de agentes nocivos. Isso ocorrendo no ambiente insalubre, o trabalhador será afastado de suas atividades e, dependendo da gravidade, a doença contraída será submetida a tratamento e, após a cura, retornará ao trabalho. Entretanto, retornando às suas atividades no ambiente onde ocorreu a doença, provável que ele fique novamente doente mais rápido e mais intensamente do que a primeira vez e, quem sabe, fique até totalmente incapacitado para o trabalho. Mas você está se perguntando, e por que isso acontece? Porque, agindo de maneira como relacionamos acima, estaremos trabalhando apenas a doença do trabalhador, que nós falamos das consequências. Consequências são o que vem depois de uma doença ou um acidente de trabalho, e não as causas fundamentais, que é a exposição no ambiente insalubre. Nós temos aqui um quadro que ele explica muito bem. Eu tenho um trabalhador, um ambiente insalubre, um ambiente com agente nocivo. Esse trabalhador está exposto a esses agentes nocivos, o trabalhador adoece, eu levo o trabalhador ao médico, ele é diagnosticado a doença, faz o tratamento, depois vem a cura. Esse trabalhador volta sadio, retorna para um ambiente insalubre e ele vai o quê? Adquirir novamente a doença mais rápido, com mais intensidade, por já está com a fragilidade da doença anterior, e isso vai virar um ciclo que não é permitido. Então, o que é que nós fazemos? Trabalhamos com a causa, não com o efeito, que é o reconhecimento, fazendo reconhecimento, avaliação e o controle. E aí, nós fazemos, com esse controle, tornamos o ambiente insalubre, esse trabalhador volta sadio com o ambiente insalubre, e ele vai estar sempre um trabalhador sadio, e isso a empresa ganha, o trabalhador ganha, todo mundo ganha. Conceito de higiene de trabalho. É um conjunto de normas e procedimentos que objetiva a proteção à integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos inerentes às atividades do cargo e do ambiente físico onde estão executados. Então, nós trabalhamos com o ambiente físico. Isso significa higiene do trabalho. Quando nós trabalhamos saúde do trabalho, nós trabalhamos com o trabalhador, através da ASAs, que são ASAs adimensionais, ASAs periódicas e ASAs demissionais. Também, higiene do trabalho é conhecida como a arte e a ciência cujo objetivo são o reconhecimento, a avaliação e o controle dos riscos provenientes do trabalho, que possam afetar a saúde, o conforto e a eficiência do trabalhador, de acordo com a Conferência Governamental Norte-Americana de Higiene Industrial. Os principais objetivos da higiene ocupacional é a eliminação das causas das doenças profissionais, que são doenças que já fazem parte da profissão do trabalhador, e das doenças de trabalho, que da maneira como o trabalhador executa suas atividades. Redução dos efeitos provocados pela saúde pelo trabalhador em pessoas doentes ou portadoras de algumas deficiências, sendo elas física ou cognitiva. Hoje nós temos uma inclusão nossa social, onde temos trabalhadores que têm surdez, têm alguma deficiência cognitiva, onde nós temos que adaptar a máquina a esse trabalhador, não o trabalhador à máquina, de acordo com a NR17, que é a ergonomia. Nós temos também
a prevenção e agravamento de doenças e lesões, já que nós temos que prevenir o agravamento de doenças e lesões, a manutenção e a saúde do trabalhador e aumento da produtividade e o meio do controle do ambiente de trabalho. Nós podemos apenas só cuidar do trabalhador, mas também temos que, quando nós cuidamos do trabalhador, cuidamos também da produtividade e da qualidade do trabalho. Trabalhamos com etapa também, de acordo com a Conferência Governamental Norte-Americana de Higiene Ocupacional, ou Higiene Industrial, que falamos. Nós trabalhamos com reconhecimento. Aqui é realizado o reconhecimento dos agentes ambientais que afetam a saúde dos trabalhadores. Devem ter um conhecimento profundo no processo produtivo, o profissional de segurança, onde ele envolve o método envolvido no processo, qual é o processo produtivo da empresa, esse fluxo do processo, também nós temos que nos preocupar com o arranjo físico, como alocar as máquinas em posições corretas, número de trabalhadores expostos, temos que nos preocupar quantos trabalhadores estão expostos, quantos não estão, dentre outros fatores relevantes. Aí depois, na etapa seguinte, vamos à avaliação. Nessa etapa, realiza-se uma avaliação qualitativa e quantitativa dos agentes ambientais existentes no posto de trabalho. Essa avaliação qualitativa é uma avaliação assim, mais superficial. A quantitativa nós temos que dar valores, onde nós temos instrumentos que chamam instrumentação, que é o dosímetro, o luxímetro, o explosímetro, que ele mede as medidas dos riscos ambientais dentro do ambiente de trabalho. Aqui devemos detectar os contaminantes, fazer coletas de amostra quando possível, realizar medidas e análises de intensidade e das concentrações dos agentes, realizar cálculos de interpretação dos dados levantados no campo, comparando os resultados com os limites de exposição estabelecidos pelas normas de segurança. Esse último, como eu falei, é a quantificação. E o último, nós trabalhamos com o controle, porque a gente vê que com base nos dados das etapas anteriores, medidas devem ser adotadas que visam a eliminação ou, pelo menos, a minimização do risco presente no ambiente de trabalho. Muitas vezes nós não conseguimos eliminar. No máximo que a gente faz é uma minimização, tentar colocar o risco num patamar que seja permitido pelas normas de segurança do trabalho. Por isso que usamos os equipamentos de proteção individuais. Com isso, devemos ter em mente a seguinte ordem relativa de controle dos agentes ambientais. Nós temos o reconhecimento, a avaliação e o controle, como você vê no quadro que está aparecendo para vocês. Fazendo esse reconhecimento, essa avaliação e esse controle, nós temos um ambiente salubre. Nós temos que falar com as ordens relativas de controle dos agentes. Nós temos uma ordem que ela prevalece, primeiro, a ação de medidas relativas ao ambiente ou medidas coletivas. Nós trabalhamos primeiro com o ambiente onde o trabalhador está fazendo as suas atividades laborais. Aqui nós fazemos o controle de fontes ou trajetória, com substituições de produtos tóxicos usados no processo, isolamento das partes poluentes, ventilação do local através de exaustores, ventilação geral diluidoras, entre outras. A segunda medida é as medidas administrativas, controle de limitações de exposição do trabalhador, educação, treinamento e várias medidas médicas, essa é a medida administrativa. E a última é o EPI, o uso do EPI. Não sendo possível o controle coletivo e administrativo, devemos utilizar os equipamentos de proteção individual adequado ao risco. Percebe que essa medida é a última linha de defesa de empregada e não a primeira, como muitos pensam. Então, muitas pessoas acham que vem primeiro o EPI. E não, o EPI é o último caso. Primeiro nós temos medidas coletivas e administrativas. Essas requerem participação dos administradores e é muito mais complicado. Então, quando a gente não consegue, por enquanto, essas duas primeiras medidas de controle, que é a coletiva e administrativa, usamos a final, que é o EPI. O Programa de Higiene do Trabalho, ela envolve ambiente físico,
que esse ambiente tem que ser um ambiente que circunda qual é o ambiente físico de trabalho, todo o ambiente que circunda as atividades diárias, isso é o conceito de ambiente físico. Ambiente psicológico ou psicossocial está relacionado a relações interpessoais, relação entre as pessoas, e atividades agradáveis, tem que ser uma atividade agradável, motivadora. A gerência tem que ser democrática e participativa. E a eliminação de possíveis fontes de estresse. Trabalhar com estresse é muito preocupante. Aplicação dos princípios de ergonomia. Aqui nós temos adequações de máquinas, equipamentos, as características humanas, bancadas, instalações ajustáveis do tamanho das pessoas, ferramentas que reduzem as necessidades de esforço físico. Também temos a saúde ocupacional, que também é muito importante, que é a ausência de doença por meio de assistência médicas preventivas. Nós temos dentro o programa PCMSO, que fala do Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional, que ela fala nada mais do que trabalhar com o ambiente físico de trabalho, que nós trabalhamos com os físicos, que é a iluminação, ventilação, temperatura, ruído, vibração. Nós temos que trabalhar de acordo com as normas de segurança, onde esteja dentro de limite de tolerância. Nós temos um ambiente psicológico de trabalho, como já falamos, relacionamentos agradáveis, atividade laboral motivadora, gerência participativa, eliminação de estresse, que se não tiver isso dentro da empresa, não adianta eu colocar várias proteções, colocar EPI, colocar tudo que é necessário que a norma nos permite, mas se o ambiente de trabalho, o psicológico do trabalhador não está bem. Nós também temos no PCMSO aplicações dos princípios de ergonomia, como eu já falei, e a saúde ocupacional. A saúde ocupacional, na ausência dela, nós temos um aumento de indenizações, afastamento por doença, aumento dos custos de seguro, elevação de abstencionismo, que é falta de trabalhador, rotatividade pessoal, baixa produtividade e qualidade. Também influencia na higiene ocupacional, pressões sindicais, tempo. Esse tempo envolve hora extras, trabalho de jornadas longas, repetitivas, tá? Ambiente de trabalho físico, psicológico, sociais, status, né? Que o social nada mais é do que o status. Nessa aula, você aprendeu o conceito básico de higiene do trabalho, seu objetivo e suas etapas, além da ordem relativa e do controle dos agentes ambientais. Nós também aprendemos a necessidade do programa de saúde ocupacional e os planos de higiene do trabalho. Mas é necessário que o aluno procure aprofundar os estudos para uma melhor aprendizagem dos temas abordados nesta aula. Boa aula e até a próxima. Obrigado.